Existe um momento na vida em que você cai. Não estou falando de tropeçar, estou falando de desabar por dentro, enquanto por fora tudo parece intacto. Você olha ao redor e percebe: não há ninguém vindo, nenhuma mão estendida, nenhum olhar que te reconheça na escuridão. E então vem o pânico, aquela sensação primitiva de abandono, como se a tribo tivesse te deixado para trás. E Jung chamava isso de a noite escura da alma, o momento em que o ego se despedaça e você é forçado a encarar algo muito maior e muito mais assustador do que qualquer inimigo externo, você mesmo. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Essa queda não é o fim, é o portal. É o lugar onde a transformação real começa. Porque só quando você está completamente sozinho, sem salvadores, sem máscaras, sem fugas, é que você descobre quem realmente habita dentro de você. E essa descoberta, ela muda tudo. Mas para chegar lá, você precisa atravessar o inferno consciente. E poucos têm coragem de fazer isso. Desde criança te ensinaram uma mentira perigosa. Alguém vai te salvar. Os filmes, os contos de fada, a religião, a cultura, todos repetem o mesmo roteiro. O herói cai e alguém aparece. Um mentor, um amor, um milagre. Mas a verdade brutal é essa. Quando a queda é real, quando é profunda, ninguém vem. Não porque as pessoas sejam más, mas porque elas estão lutando suas próprias batalhas internas. E aqui está o paradoxo junguiano que vai te libertar. Você não precisa de resgate. Você precisa de integração. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Quando você espera por um salvador externo, você projeta seu poder para fora. Você se torna vítima. Mas quando você entende que a queda é um chamado do seu próprio inconsciente, tudo muda. Você para de gritar por ajuda e começa a escutar. E o que você ouve? É a voz da sua própria alma te guiando para casa. Mas essa voz só fala no silêncio do abandono total. Quando você cai e não há ninguém, algo terrível acontece. Você encontra sua sombra. Aquela parte de você que você escondeu a vida inteira. Os medos que você negou, as raivas que você reprimiu, as verdades que você fingiu não ver. Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Sua sombra não é o mal. Ela é a parte de você que foi exilada para que você pudesse ser aceito. Mas agora na queda, quando você está sozinho, ela emerge. E ela te testa. Ela sussurra. Você não é forte o suficiente. Você é um fracasso. Você não merece amor. E aqui está a verdade que poucos suportam ouvir. Você precisa abraçar essa sombra. Não lutar contra ela, não negá-la, mas olhá-la nos olhos e dizer: eu te vejo, você é parte de mim, eu te aceito. Porque no momento em que você integra sua sombra, ela deixa de te controlar e você se torna inteiro. Mas essa integração, ela exige uma coragem que poucos possuem. Existe um tipo de sofrimento que é inútil, aquele que você escolhe inconscientemente porque tem medo de mudar. Mas existe outro tipo, o sofrimento necessário, aquele que te quebra para te reconstruir. Jung passou anos estudando a alquimia, não como ciência química, mas como metáfora da transformação psicológica. Os alquimistas falavam da nigredo, a fase de decomposição total, onde tudo apodrece antes de renascer como ouro. Quando você cai e não há ninguém, você está na nigredo. Você está se decompondo. E isso dói. Dói porque você está morrendo. Não fisicamente, mas psicologicamente. O velho você está morrendo. As identidades que você carregava. As máscaras que você usava. Os papéis que você interpretava. Tudo isso precisa morrer para que o verdadeiro você possa emergir. E aqui está o segredo. Você não pode pular essa etapa. Você não pode acelerar a alquimia da alma. Você precisa atravessar o fogo. E quando você sai do outro lado, você não é mais a mesma pessoa. Você é mais real, mais inteiro, mais vivo. Você acha que está sozinho. Mas Jung diria que você nunca esteve menos sozinho. Porque quando você desce fundo o suficiente, você encontra algo que sempre esteve lá, o inconsciente coletivo, a sabedoria de todos os que já caíram antes de você.
Os arquétipos ancestrais que vivem dentro da sua psique. O herói, o sábio, o curador ferido. Eles não são apenas símbolos, eles são forças vivas dentro de você. Quando você cai, você acessa essas forças. Você se conecta com a mesma energia que permitiu que milhões de seres humanos, ao longo da história, se levantassem das cinzas. E aqui está a verdade libertadora. Você não precisa de pessoas ao seu redor para se sentir apoiado. Você precisa acessar o apoio interno que sempre esteve disponível. Jung chamava isso de o self, o centro organizador da psique, maior que o ego, que te guia mesmo quando você não percebe. Mas para ouvir o self, você precisa silenciar o barulho externo. E é por isso que a solidão não é punição. É iniciação. Existe uma verdade que a cultura moderna odeia. A descida é tão sagrada quanto a ascensão. Vivemos numa sociedade obcecada por crescimento, progresso, sucesso. Mas Jung sabia que o verdadeiro crescimento acontece na descida. Quando você desce ao seu próprio inferno, você encontra tesouros que nenhum sucesso externo pode te dar. Você encontra autenticidade, coragem, compaixão e, acima de tudo, você encontra a si mesmo. Os antigos gregos tinham o mito de Perséfone, que foi raptada para o submundo e lá se tornou rainha. Ela não voltou a mesma. Ela voltou com poder, com sabedoria, com a capacidade de transitar entre mundos. Quando você cai e não há ninguém, você é Perséfone. Você está sendo iniciado no submundo da sua própria psique. E sim, é aterrorizante. Sim, é doloroso. Mas é também onde você se torna rei ou rainha da sua própria vida interior. E ninguém pode te tirar esse reino. Mas você precisa ter coragem de descer. Aqui está o que realmente acontece quando você cai. Seu ego morre. E o ego não morre em silêncio. Ele grita, ele luta, ele te convence de que, sem ele, você não é nada. Mas Jung dizia que o ego não é o mestre da casa. Ele é apenas uma parte, importante, mas não o todo. Quando você cai, o ego perde o controle. E isso é aterrorizante, porque o ego é o que te dá identidade. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Mas quem você é quando todas essas identificações desmoronam? Quando você não é mais seu trabalho, seu relacionamento, sua reputação? Jung diria, você é o self, a totalidade, a integração de consciente e inconsciente, luz e sombra, humano e divino. Mas para chegar ao self, o ego precisa morrer. Não completamente. Você ainda precisa dele para funcionar no mundo. Mas ele precisa se render. Ele precisa aprender que não está no comando. E quando isso acontece, você experimenta uma liberdade que nunca imaginou possível. Porque você para de se identificar com suas dores e começa a observá-las. Jung passou a vida estudando o que ele chamou de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não quem te disseram para ser, não quem você acha que deveria ser, mas quem você, em essência, veio ser. E aqui está o segredo que poucos entendem. A individuação começa na queda. Ela começa quando tudo que é falso em você é destruído, quando as máscaras caem, quando as defesas desmoronam, quando você é forçado a olhar para si mesmo sem filtros. E esse processo não é opcional. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Quando você cai e não há ninguém, você é forçado a olhar para dentro. Você para de buscar validação externa e começa a buscar verdade interna. E essa busca, ela te transforma. Ela te faz inteiro, ela te faz real, mas exige que você abandone tudo que é seguro e conhecido, e poucos estão dispostos a pagar esse preço. Existe um arquétipo antigo que Jung adorava, o curador ferido. Aquele que só pode curar os outros porque primeiro curou a si mesmo, ou melhor, porque aprendeu a viver com suas feridas de forma consciente. Quando você cai e não há ninguém, você se torna o curador ferido. Você desce ao seu próprio abismo. Você enfrenta suas feridas mais profundas. E no processo, você aprende algo precioso. As feridas não precisam ser eliminadas para que você seja inteiro. Elas precisam ser integradas, aceitas, honradas, porque são elas que te tornam humano.
São elas que te dão compaixão. São elas que te conectam com o sofrimento dos outros. Jung dizia que a psique ferida é a porta para a psique sagrada. Quando você para de fugir das suas feridas e começa a habitá-las conscientemente, algo milagroso acontece. Elas se tornam sua maior força. Elas se tornam seu dom. E você passa a ajudar os outros não apesar das suas feridas, mas por causa delas. Aqui está um paradoxo que vai quebrar sua mente. Você só descobre sua força quando aceita sua fraqueza. A cultura te ensinou que força é nunca cair. É sempre estar no controle. É nunca mostrar vulnerabilidade. Mas Jung sabia que isso é uma ilusão do ego. A verdadeira força vem da integração dos opostos. Forte e fraco, luz e sombra, consciente e inconsciente. Quando você cai e não há ninguém, você é forçado a confrontar sua fraqueza. Você para de fingir. Você para de performar. Você simplesmente é. E nesse estado de vulnerabilidade radical algo se abre. Você descobre que há uma força dentro de você que não depende de circunstâncias externas. Uma força que não vem do ego, mas do self. Uma força que esteve lá o tempo todo, esperando que você parasse de lutar para que ela pudesse emergir. Jung chamava isso de a função transcendente, a capacidade da psique de se auto-organizar e se curar quando você para de interferir. Mas para acessar essa força, você precisa primeiro se render. Quando você cai e não há ninguém, você tem uma escolha. Você pode ver isso como abandono, ou você pode ver isso como iniciação. As culturas antigas entendiam que a solidão é sagrada. Os xamãs passavam meses sozinhos na floresta. Os monges meditavam em cavernas. Os profetas vagavam no deserto. Por quê? Porque eles sabiam que a solidão não é ausência, é presença. É o espaço onde você se encontra com o que é maior do que você. Jung passou anos isolado, após seu rompimento com Freud, mergulhando no próprio inconsciente. Ele chamou isso de confrontação com o inconsciente. E foi lá, na solidão, que ele encontrou os arquétipos, a sombra, o self, toda a estrutura da psicologia profunda que mudou o mundo. Quando você cai e está sozinho, você está sendo convidado ao mesmo ritual. Você está sendo convidado a mergulhar, a escutar, a dialogar com as partes de você que foram silenciadas. E nesse diálogo, você se torna inteiro, mas só se você tiver coragem de ficar. Depois da Nigredo vem a Albedo, a fase de purificação, onde o que foi destruído começa a se reconstruir, mas não como era antes. Quando você cai, você não volta a ser quem era. Você renasce como algo novo, mais consciente, mais integrado, mais real. Jung dizia que não nos curamos ao eliminar a dor, mas ao dar significado a ela. Quando você atravessa a queda sem ninguém, você aprende a dar significado ao seu sofrimento. Você para de ser vítima e se torna autor. Você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que isso está me ensinando? E essa mudança de perspectiva, ela é alquímica. Ela transforma chumbo em ouro, dor em sabedoria, fraqueza em força. Mas para que essa alquimia aconteça, você precisa permanecer no fogo. Você precisa confiar no processo. Você precisa acreditar que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, algo mais profundo está se organizando. E isso exige uma fé que não vem da mente, vem da alma. Joseph Campbell, influenciado por Jung, descreveu a jornada do herói. E toda jornada tem 3 fases: partida, iniciação, retorno. Quando você cai, você parte do mundo conhecido. Quando você está sozinho no abismo, você é iniciado. Mas a jornada não termina aí. Você precisa retornar. Não como vítima, não como sobrevivente, mas como herói. E o herói não volta de mãos vazias. Ele traz o elixir, o conhecimento, a sabedoria, o dom que só pode ser conquistado atravessando o inferno. Quando você cai e não há ninguém, você está sendo forjado. Você está sendo preparado para trazer algo de volta ao mundo. Talvez seja uma nova versão de si mesmo. Talvez seja uma mensagem. Talvez seja simplesmente a prova viva de que é possível cair e se levantar sozinho. E esse retorno, ele inspira outros.
Porque quando você se levanta, você não apenas se salva, você mostra aos outros que eles também podem. E esse é o verdadeiro significado da transformação. Aqui está a verdade final, brutal e libertadora. Você nunca precisou de ninguém. Não porque as pessoas não importem, mas porque o poder de se levantar sempre esteve em você. A queda não aconteceu para te destruir. Ela aconteceu para te revelar, para te mostrar que sob todas as camadas de condicionamento, de medo, de dependência, há um núcleo inabalável, o self, a alma, a essência. Jung dizia que o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é, que você só descobre quem realmente é quando tudo que é falso é retirado, quando os apoios externos desaparecem, quando você é forçado a se apoiar em si mesmo. E nesse momento, você descobre que você é o suficiente. Sempre foi. Você não precisa de validação externa para ser inteiro. Você não precisa de salvadores. Você precisa acordar para o fato de que você é, ao mesmo tempo, o herói e o mentor da sua própria jornada. E quando você entende isso, você se torna livre. Quando você cai e não há ninguém para te levantar, você enfrenta a maior iniciação da sua vida. Você desce ao submundo da sua própria psique. Você enfrenta a sombra. Você morre para o ego. Você renasce no self. E você retorna ao mundo, transformado. Não porque alguém te salvou, mas porque você teve a coragem de atravessar o fogo sozinho. Jung passou a vida tentando nos dizer isso. A individuação não é um luxo espiritual. É uma necessidade psicológica. É o chamado da alma para que você se torne inteiro. E esse chamado, ele é inegociável. Você pode ignorá-lo, pode fugir dele, pode projeá-lo nos outros, mas um dia, inevitavelmente, você vai cair. E quando isso acontecer, você terá uma escolha: esperar por um salvador que nunca vem, ou tornar-se o herói da sua própria jornada. O portal está aberto, a descida está esperando, e do outro lado está a versão mais verdadeira de você. Mas só você pode atravessar. A ferida é o lugar onde a luz entra em você. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.